Fala, meus queridos do oitavo ano, tudo bem? Para quem não lembra de mim, eu sou o professor Alexandre Lima e eu estou de volta para nós darmos continuidade à unidade 3 do nosso livro, no qual falamos sobre o continente americano. Neste capítulo, nós vamos analisar os seus aspectos físico-naturais e entender as suas variedades de relevo, variedades climáticas e de vegetação. Então vamos lá começar a nossa aula? Quando nós analisamos o continente americano, segundo seus aspectos naturais, uma coisa sempre fica bem perceptível logo num primeiro momento. Justamente a grande diversidade natural que esse continente possui. Afinal de contas, suas características de hidrografia, relevo, clima e vegetação, além de certa maneira, serem bem variadas, elas também exerceram muita influência no processo de ocupação do território do nosso continente e também nas atividades humanas realizadas aqui. Que, de certa maneira, como o próprio livro apresenta, na medida que eu tenho essas diferentes atividades humanas, essas diferentes formas de ocupação, eu vou ter justamente paisagens variadas de norte a sul do nosso continente. Vamos começar a analisar o nosso continente segundo seus aspectos físicos, nos baseando agora na análise do relevo da América. A gente percebe o seguinte: o relevo do continente americano ele vai apresentar, de certa forma, uma característica comum. Na porção ocidental, na porção oeste desse continente, a gente percebe aqui da América do Sul, em parte da América Central e aqui na América do Norte, relevos que vão apresentar aí altitudes entre 1.000 e mais de 3.000 metros de altitude, ok? Como a gente pode perceber, a gente vai ver, por exemplo, aqui na América do Sul, aqui na porção oeste, a Cordilheira dos Andes, algumas elevações aqui na América Central, e também aqui na América do Norte a gente vai ver uma elevação bem característica e bem, de certa maneira, conhecida, que são justamente as montanhas rochosas, que se estendem aqui dos Estados Unidos até ali a porção extremo norte do Canadá. Já na porção central deste continente americano, a gente percebe, de certa maneira, um predomínio de planícies e planaltos. Planícies, mais uma vez, são superfícies ali mais próximas do nível do mar. Já os planaltos já são superfícies que apresentam uma determinada elevação. Nada assim, de certa maneira, tão alto, uma altitude tão elevada. Porém, apresenta sim uma certa elevação. E a gente percebe que nessas porções centrais do continente sul-americano, da própria América Central e aqui da América do Norte, a gente vê esse domínio, esse relevo, de certa maneira, predominar. E aqui na porção oriental, na porção leste do continente americano, a gente também acompanha uma certa ocorrência de relevos também um pouco mais altos. Não tão altos quanto dessa região aqui na porção oeste. A gente vai já entender também por que na porção oeste essa região vai apresentar os relevos mais altos. Mas aqui a gente também percebe que nessa porção leste do continente americano, de certa maneira, há algumas elevações de certa forma bem relevantes. Ainda nesta aula voltaremos a analisar o relevo do continente americano. No entanto, a gente já vai entrar num outro assunto nesse primeiro momento: a hidrografia deste continente. A hidrografia do continente, de certa forma, ela vai apresentar uma grande variedade de rios, que vão justamente nascer nessas montanhas na porção oeste, como eu apresentei anteriormente para vocês, descendo, correndo em direção à porção leste. Na América do Sul, nós encontramos basicamente a maior bacia hidrográfica do mundo, justamente a bacia do Rio Amazonas, no qual ela vai receber águas de afluentes cujas nascentes vão estar localizadas justamente no chamado Planalto das Guianas, na Cordilheira dos Andes, naquela porção oeste, como eu apresentei para vocês, e também em chapadas do Planalto Brasileiro. Ou seja, esses rios afluentes vão abastecer justamente essa bacia do Rio Amazonas. Na região amazônica, a gente vai ter um detalhe muito importante. Em virtude de uma grande floresta, como é a floresta amazônica, a gente vai ver como principal modal de transporte o transporte fluvial, justamente se aproveitando desses rios, que vai ser justamente de extrema importância para a circulação de cargas e de pessoas. Já na América do Norte, a gente vai ver, por exemplo, com destaque, a chamada bacia do rio Mississippi, que é a maior bacia dessa porção do continente americano, que vai justamente desaguar no Golfo do México e recebe afluentes que nascem no oeste, também naquela região de altitudes mais elevadas, das montanhas rochosas, como vimos anteriormente.
São exemplos também de outros afluentes nessa porção oeste, o rio Missouri e o rio Arkansas. E na porção leste, na região dos Apalaches, a gente também vai ter o rio Ohio, servindo como um afluente dessa bacia do rio Mississippi. Um detalhe muito importante para a gente salientar do continente americano, né? De certa forma, o nosso continente ele é muito privilegiado no que diz respeito a rios que vão apresentar relevos com desníveis, né? Vão estar em regiões que o relevo apresenta esse desnível. Professor, qual é o privilégio nisso? Em regiões onde eu tenho desníveis, eu tenho as chamadas quedas d'água. E essas quedas d'água são justamente aproveitadas para a instalação de usinas hidrelétricas, para que faça o aproveitamento, né, dessa queda d'água para a geração de energia elétrica. Fazendo isso, né, dessa forma, a gente vai perceber justamente um detalhe bem importante, que os Estados Unidos, o Canadá e o Brasil estão justamente entre os maiores produtores de energia hidrelétrica do planeta. São exemplos de bacias bem aproveitadas para fins energéticos, justamente essas bacias aqui do Rio Colorado e a do Rio Colômbia. Aqui na América do Sul a gente vai ter, por exemplo, a bacia Platina e também teremos, por exemplo, os rios Paraná e Uruguai. Agora, conhecendo detalhadamente o relevo deste continente, a gente percebe o seguinte: de certa maneira, aquelas semelhanças que eu trouxe anteriormente para vocês, que na porção oriental eu vou ter, de certa forma, algumas elevações ali no que diz respeito à altitude do relevo. Na porção central do continente, eu vou ter, por exemplo, áreas mais rebaixadas. E na porção ocidental, né, a oeste do continente americano, eu vou ter justamente as cadeias de montanhas que vão apresentar maiores elevações. A gente vai conhecer cada uma delas agora. Vamos lá? Analisando agora os chamados planaltos orientais, como o próprio nome sugere, eles estão localizados na porção oriental do continente americano, ou seja, na porção leste do nosso continente. Aqui eu vou encontrar planaltos de altitudes modestas e bastante desgastados pela ação dos agentes externos do relevo. Como assim, professor? Imagine o seguinte: há milhares e milhares de anos atrás, esses planaltos apresentavam altitudes bem mais elevadas, certo? Porém, esses agentes externos foram justamente esculpindo, desgastando esse relevo, fazendo com que, na medida que ele era desgastado, ele fosse rebaixado. E quais são esses agentes externos do relevo, professor? São justamente aqueles agentes que agem por fora do relevo, como, por exemplo, a água das chuvas, a chamada erosão pluvial, a água dos rios, né? Na medida que eu tenho um rio, a correnteza de um rio percorrendo um determinado relevo, essa correnteza também vai contribuir no desgaste desse relevo, né? A chamada erosão fluvial. Eu também vou ter, por exemplo, a chamada erosão eólica, que vai atuar justamente por parte do vento, né? O vento contribuindo, o vento esculpindo esse relevo, além de vários outros agentes. Um dos exemplos desses principais planaltos orientais, a gente vai ver, por exemplo, o Planalto do Labrador, né? Localizado no nordeste do Canadá, os Montes Apalaches no leste dos Estados Unidos, e o Planalto das Guianas, Planalto Central, Planalto da Patagônia, aqui na porção sul-americana. Tudo jóia? Agora, falando a respeito das chamadas planícies centrais, como eu falei anteriormente para vocês, na porção central do continente americano, a gente vai ver, de certa forma, predominando o domínio das grandes planícies, né? Aquelas banhadas, por exemplo, pelas bacias do rio Amazonas e do rio Mississippi. Rio Amazonas aqui na região da América do Sul, do Mississippi na América do Norte. São exemplos de planícies americanas, além destas. A planície central, na América do Norte, planície amazônica, planície platina, ali banhada próxima ali do Rio da Plata, a planície do Pantanal, na América do Sul, entre várias outras. Tudo bem? Agora, um detalhe muito importante. Esse vai ser uma peça-chave para a gente compreender a diferença da elevação dessa porção ocidental, né, do relevo ocidental do continente americano. A gente percebe o seguinte: este mapa vai apresentar justamente as placas tectônicas que fazem parte aqui do continente americano. O continente americano, a partir do momento que está inserido sob essas placas tectônicas, né, fica suscetível justamente também ao choque, ao contato de uma placa com outra. Como a gente vai observar aqui, por exemplo, na América do Sul, né, a placa sul-americana entra justamente em contato com a placa Nazca, né, aqui nessa região justamente onde se formou a Cordilheira dos Andes. Na medida que eu tenho uma placa tectônica se chocando com a outra, nesse fato, nessa direção convergente, uma placa, na medida que vai se chocando, vai fazendo um processo de elevação da superfície, justamente originando uma cadeia de montanhas, como aconteceu justamente com a Cordilheira dos Andes. A gente percebe também choques de placas tectônicas, aqui na região da América Central.
bem como aqui também, né, na região dos Montes Rochosos do Canadá, das Montanhas Rochosas do Canadá, o choque da placa norte-americana com essa chamada placa pacífica, né, ou placa do Pacífico. A partir do momento que essas placas, mais uma vez, estão no sentido de convergência, o que é que eu percebo? O choque dessas placas vão formando justamente superfícies mais elevadas, vão formando justamente as cadeias de montanhas dessa porção ocidental, né, nessa porção oeste do continente americano. Tudo bem? Agora, analisando as condições climáticas do continente americano, a gente percebe o seguinte: o nosso continente, né, como visto anteriormente em outras aulas, devido à sua grande extensão latitudinal, ele vai se estender por diferentes faixas climáticas, né, as chamadas zonas térmicas do nosso planeta. E com isso, aliado a outros fatores, o continente americano vai apresentar uma série de climas diferentes, né, uma diversidade climática muito grande, muito variada, que vai conferir posteriormente uma variedade também no que diz respeito à vegetação e a fauna nativa dessa região, como a gente vai poder observar agora. Realizando agora uma leitura, né, deste mapa climático do continente americano, a gente percebe como o nosso continente ele vai apresentar essa variedade. Primeiro ponto, a gente vai ter um continente que, de certa forma, ele vai se estender, né, por diversas faixas climáticas, justamente devido à sua grande extensão latitudinal, como vimos anteriormente. Outro detalhe que vamos perceber, nessa variedade todinha, compreendendo, por exemplo, países, né, como os Estados Unidos, que vão apresentar vários climas diferentes, ou, por exemplo, aqui a América do Sul, né, que vai ter todo esse desenho, toda essa variedade climática. Só que um detalhe muito importante, toda essa variedade, ela surge não só pela extensão latitudinal do continente americano, bem como também por outros fatores, como a questão da maritimidade, continentalidade, a questão também da altitude de determinados relevos, além de outros fatores que nós vamos conhecer agora. Falando agora da latitude como fator climático, a gente percebe o seguinte: na medida que uma determinada área está mais distante, né, nas chamadas altas latitudes, ou mais próximo da linha do Equador, nas chamadas baixas e médias latitudes, a gente vai perceber justamente uma variedade climática. Por exemplo, nas regiões de altas latitudes, mais distantes do Equador, consequentemente mais perto da região do Polo Norte, a gente vai perceber justamente regiões de clima polar e frio, com as médias mais baixas do continente americano. Já, por exemplo, nas regiões de baixas e médias latitudes, né, aquelas mais próximas ali da linha do Equador, eu vou encontrar justamente climas quentes e úmidos, como o clima equatorial e o clima tropical, que de certa forma vão predominar ali na maior parte da América Central e na porção norte da América do Sul. Outro fator que também exerce influência sobre o clima de determinada região é a altitude e o relevo, né? Afinal de contas, o relevo, quando ele atinge uma determinada altitude, ele, de certa forma, ele acaba por agir como uma barreira natural, né, na dispersão das chamadas massas de ar. Por exemplo, nas regiões de baixa umidade e as médias de temperaturas elevadas, como por exemplo nas regiões de clima semiárido e desértico quente nos Estados Unidos e no México, essas regiões vão sofrer influências justamente das grandes cadeias de montanhas que vão fazer o quê? Vão servir como barreiras, né, impedindo as massas de ar úmido de entrar no continente e levar as chuvas, né? Afinal de contas, essas massas de ar vêm, por exemplo, do Oceano Pacífico. Ela carrega umidade. Na medida que eu tenho, por exemplo, essa massa de ar úmido entrando em contato, por exemplo, com uma superfície mais elevada, com essa cadeia de montanhas, o que é que vai acontecer? Essa massa de ar úmido vai despejar toda a sua umidade aqui, justamente pelo fato de não conseguir, né, superar essa barreira natural. Dessa forma, essa outra porção aqui deste relevo, essa parte posterior desse relevo, vai apresentar justamente um clima mais seco, justamente em virtude dessa barreira natural impedir a chegada dessas massas de ar úmido vindas do Pacífico. As correntes marítimas são outros exemplos de fatores que vão justamente alterar as dinâmicas do clima de uma determinada região. Afinal de contas, quando eu tenho as chamadas correntes marítimas quentes, elas vão justamente elevar as temperaturas e a umidade do ar, enquanto as correntes marítimas frias vão exercer o efeito contrário, vão diminuir, né, as temperaturas e também diminuindo a umidade do ar. E essas correntes vão contribuir também para a formação dos chamados desertos. A chamada corrente do Golfo, ela vai levar justamente um pouco mais de calor para determinadas regiões do continente americano e também para o continente europeu, né? Detalhe, por exemplo, na costa ali da Noruega, também de outros países ali da porção central da Europa, se não fosse essa corrente do Golfo que sai do nosso continente
e levasse de certa forma um pouco mais de calor, essas regiões ainda seriam mais frias do que já são, né? Justamente fruto desse processo de aquecimento que essas correntes do Golfo proporcionam tanto ao nosso continente como ao continente europeu. Já a chamada corrente do Peru, também chamada de corrente de Humboldt, ela vai atuar na costa oeste sul-americana e vai influenciar onde, professor? Justamente na formação do deserto do Atacama. Mais uma vez, essas correntes marítimas frias vão exercer justamente uma ação contrária à das correntes quentes. Elas vão baixar as temperaturas e a umidade do ar. Consequentemente, vai contribuir diretamente na formação desse deserto. E um detalhe muito importante: por que ela vai, de certa forma, diminuir a umidade? Porque, consequentemente, ela vai diminuir a evaporação das águas do Oceano Pacífico. De maneira consequente, a umidade e possibilidade de chuvas, ela diminui, né? Tornando justamente o clima seco nessa região. Agora, analisando a vegetação do continente americano, antes mesmo de começar essa análise, devemos compreender o seguinte: na medida que eu tenho um continente que vai apresentar uma grande variedade climática, consequentemente, eu vou ter uma grande variedade de vegetação. Afinal de contas, se eu tenho climas diferentes, espécies diferentes de vegetais se adaptam a esses climas. Por exemplo, não tem como as árvores, por exemplo, de uma floresta temperada sobreviverem numa região onde sobrevive a tundra. Vamos entender a diferença. A tundra, né, é um tipo de vegetação que vai estar presente principalmente nas regiões de clima polar, ou seja, onde eu vejo as temperaturas mais baixas e solos congelados durante todo o ano. Aqui é como se sobrevivesse basicamente a vegetação mais forte. No entanto, a tundra ela se desenvolve nessa região polar, porém ela é basicamente uma vegetação rasteira, meio que bem semelhante a lodo, né, composta basicamente por líquens, algas e musgos. Já a floresta temperada, eu tenho uma presença de árvores de médio e de grande porte, que não sobreviveriam, por exemplo, nessa região polar, como se desenvolve, por exemplo, a vegetação de tundra. A partir do momento, mais uma vez, que eu tenho uma grande variedade climática no nosso continente, várias espécies vão se desenvolver justamente de acordo com essas variedades climáticas, né? Várias espécies vegetais vão se desenvolver de acordo com essas variedades climáticas. Meus queridos, finalizamos por hoje a nossa aula. Solicito que todos vocês façam uma leitura deste capítulo, em especial nessa parte justamente sobre a vegetação, para que vocês possam compreender as variedades no que diz respeito à vegetação, né, os tipos de vegetação do continente americano e também para a resolução dos exercícios que estarão disponíveis na nossa plataforma online. Em caso de dúvidas, me procurem nos horários adequados do Plantão Tira Dúvidas. Até lá, um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.